Esta semana, Ricardo Araújo Pereira afirma-se a inverter a inversão. João Miguel Tavares sente-se com as pernas a tremer e Pedro Mexia declara-se marketeer, como José Lelo. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos todos e até mesmo o engenheiro Macário Correia, que o Tribunal mandou esta semana para o desemprego. Vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Discussão Secreta. Será a altura de desligarmos os microfones, Ricardo? Eu propunha isso, sim. Que era só entre nós. O microfone e a luz, que é para não lerem nos lábios o que nós estamos a dizer, porque isso pode conter revelações que depois prejudiquem a nossa... enfim, o nosso, ou então podemos permitir que ouçam, mas impedir que depois a reproduzam. Está bem, vamos a essa. Então, não prejudica o andamento do programa e ainda assim restringe. Já agora, se reproduzirem, que sanção é que nós aplicamos? Que era a questão que também se punha naquela conferência sobre o Estado. Claro, qual era a sanção para esse ato de desobediência civil? Sim, que era se o jornalista lá ficasse fazerem o seu trabalho e depois reproduzisse aquilo que foi dito, exato, acontecia? Chibatadas. Não se percebia o que acontecia. Mas receio que fosse... Aquilo, já agora, só para situar quem não saiba de que é que estamos a falar, foi a conferência Pensar o Futuro, um Estado para a Sociedade. E eu vou ler a notícia do Expresso, que dizia... Não, só um bocadinho. Era uma conferência com especialistas de vários quadrantes para debater a reforma do Estado. Se fosse ler o Expresso todo, então não se preocupem. Não se preocupem. E é uma iniciativa do Primeiro-Ministro, citam, entre aspas, a senhora que colaborou na organização. É uma iniciativa do Primeiro-Ministro para criar uma dinâmica junto da sociedade civil sobre o que há a mudar no Estado. Explica Sofia Galvão, que aceitou organizar o encontro em parceria com o Secretário de Estado, Carlos Moedas. Esta dinâmica, criar dinâmica junto da sociedade civil, eu senti-me dinamizado. Assim que soube que não era possível saber o que é que se estava a dizer lá dentro, senti-me muito dinamizado. Eu estou habituado a que, por exemplo, no futebol haja treinos à porta fechada. Isso faz normalmente para o adversário não conhecer a nossa tática. Eu fiquei com a sensação que o adversário éramos nós. E, portanto, há uma coisa que talvez pudesse ter sido... feita do ponto de vista da organização. Eu sei que há a Chatham House também tem esta regra, não é? Mas para mim poderíamos fazer mas essa Palácio... é que permite atribuir as citações, não desde permite. Que não se diga a quem. Pois, não, é uma coisa super sofisticada. Ora, aí está. Por isso é que eu propunha as Palácio Foz Rules, que é uma espécie de... mistura o conceito da conferência pública com o quarto escuro. Portanto, é uma parceria pública ou privada. Sim, os especialistas vão lá para dentro e dizem: era matar 150 mil funcionários públicos, e ninguém sabia quem é que tinha dito. E davam-se as soluções que eles pretendem oferecer e ninguém sabia quem era. E chegou a entender o papel do Governo nesta conferência, Pedro Mexia? Há um indício linguístico quando alguém não quer discutir um assunto, que é: vamos promover um amplo debate nacional. Costuma dizer esta frase. Geralmente, quando alguém quer promover um amplo debate nacional, mas chegar ao ponto de fazer um debate à porta fechada, que é ao mesmo tempo anunciado, em que os jornalistas estão lá, mas depois não podem reportar, é uma conversa um bocado... Mas eu acho que a parte absurda não é essa. Então, qual é? A parte absurda é o Governo, ou até setores da sociedade civil que queiram colaborar com o Governo, decidirem pensar o Estado com 1 ano e meio de legislatura. Essa é a parte que eu não consigo perceber. Só agora? Essa parte é que eu não consigo perceber. O facto de não terem pensado nisso mais cedo? O PSD supostamente tem um Instituto Sá Carneiro. Dirigido por um senhor que não gosta muito de Carlos Moedas. Não, por acaso, não importa. Tem um instituto, tem um instituto de estudos políticos e, portanto, ao mesmo tempo que acusam, e às vezes bem, mas em geral até mal, este governo de ser ultra-ideológico, o que se vê é o contrário. A certa altura nós falámos aqui de que havia uma coligação e a certo tempo já da duração do governo se fez uma comissão para coordenar a coligação, Sim. coisa que devia haver desde o número 1. Que desapareceu. Combate, nunca mais e agora, um ano e meio da legislatura, tendo decorrido 1 ano e meio de legislatura, ou pouco mais, cria-se um think tank, aparentemente, ou como é que se chama isso? Um brainstorm,
e outras palavras inglesas área da publicidade, para discutir o que é que o Estado quer fazer. E em 24 horas. Quando, sobretudo, é evidentemente que a reforma do Estado... Eu tenho uma posição difícil sempre nesta matéria, porque eu não sou nem liberal nem socialista. E, portanto, em geral, a minha voz não costuma estar representada nestes debates, não só nestes aqui neste programa, como nos debates. Hoje em dia só há... Mas tu já foste liberal, não é? Estás a despiar. Não, na economia nunca fui liberal. Sou liberal, só mas... nos costumes. Não só nos costumes, nas chamadas liberdades cívicas e civis, liberdade de expressão, etc. Esta conferência acrescentou alguma coisa, João Miguel Tavares? Há mais pensamento para ser produzido por Pedro Mexia. Há um tipo de reforma do Estado que eu gostava, que era acho que as funções do Estado e a sustentabilidade do Estado devem ser repensadas. Aí estou de acordo com os liberais. O que eu não estou de acordo com os liberais é que eu não quero a reforma do Estado no sentido da aposentação do Estado. Não quero que o Estado seja uma espécie de reformado. Ou seja, eu continuo a achar Mas eu também não, eu às vezes só apresento-me aqui como liberal, eu também não quero como conservador e não liberal, eu acho que o Estado tem um papel importante. Mas nós não vamos aqui substituir-nos à conferência. Estamos a discutir a conferência. Estamos a gostávamos de ter sido convidados. E agradecemos que ninguém diga nada do que se está aqui a dizer. Sim, isto é a primeira regra. Não espalhem. Sim, isso é verdade. Em princípio não há problema. Não há problema com isso. Esta conferência de que temos estado a falar acrescentou alguma coisa à ideia da reforma do Estado, João Miguel Tavares? Aquilo é um absurdo. Aquilo, evidentemente, é uma iniciativa de marketing, parece-me claro, não é? Mas e depois vem a crescida daquelas espécies de... Há sei lá, chamemos de um síndrome dodó neste governo. Os dodós eram aqueles bichinhos muito anafados e demasiado simpáticos que viviam numa ilha, chegaram lá os holandeses e exterminaram aquilo tudo. E esta tendência para o suicídio que o governo tem em coisas tão absurdas como esta, porque, claro, é uma coisa que cai sempre muito bem na comunicação social e nos portugueses, é dizer, vamos fazer um debate para discutir o país, mas é à porta fechada. Não se percebe, não percebe. E é este pequeno tipo de idiotices que acabam por ocupar o espaço da comunicação social, e fala-se disto durante uma semana, em vez de se estar a discutir aquilo que realmente importa, e é triste. Pronto, é mesmo triste. Muito triste. Fica a nota de tristeza. E burro, sobretudo burro. A nota de coisas tristeza tristes do João Miguel Tavares. As coisas burras podiam ser combatidas com 3 ou 4 pitadas de inteligência, que manifestamente não houve neste caso. O Ricardo Araújo Pereira fica, portanto, ministro da discussão secreta, e o Pedro Mexia quer ser ministro da hipocrisia, mas com aspas. As aspas são importantes, são fundamentais neste caso, por alguma razão. Eu sou daquela escola do polivalente que usa aspas para tudo. Até para dizer Europa, ele utiliza a Europa entre aspas sempre. E eu acho que é importante porque... o contexto tem a ver com o facto... Quer falar da hospitalização de Mário Soares, pelo percebi. Quer dizer, não é disso que quero falar. Esse foi o não vamos tornar isto uma rubrica médica. Não. Esse é apenas o pretexto para esta discussão, mas esta discussão vai à baila muitas vezes, que é o facto de ter havido algumas críticas ao facto de Mário Soares, sendo um defensor do SNS, ter ido para um hospital privado e ter sido, por isso, acusado de hipocrisia. E eu acho, em relação a isso, acho que é importante lembrar 2 coisas. Em primeiro lugar, que os argumentos políticos e ideológicos têm que ter uma validade intelectual por si só, independente de quem os diz. Um argumento ou é válido ou não é válido, ou deve haver um Sistema Nacional de Saúde ou não, por razões A, B e C, independentemente de quem o defenda num determinado momento, poder ou não ser coerente. Em segundo lugar, isso é verdade para todos os sistemas de valores, ou seja, nós podemos achar que, por exemplo, que o sistema cristão é um sistema eticamente válido e, no entanto, não há muitas pessoas que amem os seus inimigos. Eu não conheço ninguém que ame os seus inimigos. Deve haver, mas não conheço ninguém. E conheço alguns cristãos. Eu sou cristão e não amo os meus inimigos. Também não lhes ligo muito. És uma boa alma. Tu não conheces os meios ívios da poesia. Não, mas e, portanto, a ideia da hipocrisia, que é uma ideia que, como todas as ideias que introduzem uma componente moral na discussão política, me parece perigosa, acho que não devia ter sido aduzida. Faz sentido questionar as opções pessoais quanto ao local onde se é tratado, João Miguel Tavares? Não, eu questionar opções pessoais, eu sou sempre a favor e também sou a favor como diria, que haja uma coerência entre o discurso e aquilo que se faz. Mas, como alguém dizia, neste caso em particular e com evidente piada, dizia, bem,
daqui nada, ainda vão descobrir que Mário Soares tem um colégio privado. E, de facto... E é defensor da escola pública. E é também defensor da escola pública, não é? Quer dizer, portanto... Mas ouve lá, esse tipo de exigências. Nós temos um colega de programa que vive sempre atormentado pelos seus críticos por supostamente ser um Gostar da boa vida. Um marxista abastado. Eu atormentado? Não, tu não. Atormentam-te. Dizem que tu gostas demasiado. Vais tirar o charuto aí? Isso era muito bom. Estavas a um casaco, pensava que ias tirar o charuto. Devia passar a fazer o programa todo como o Groucho Marx, com o charuto na boca. Há uma cartola daquelas de abrir. O que é que lhe parece este tipo de escrutínio, Ricardo Araújo Pereira? Parece-me que Mário Soares devia ter ido tratar-se para um hospital público que há em Trás-os-Montes. E aí sim teria feito aquilo que pretendia fazer, que era recorrer a uma instituição de saúde para se tratar, e feito também algum panfletarismo político, chamando a atenção para os hospitais públicos do interior e das suas dificuldades. E, portanto, para a próxima, em caso deve-se adoecer em campanha. Exatamente. Pronto, atribuímos ao Pedro Mexia a pasta da hipocrisia com aspas, e vamos ter agora neste Governo Sombra um ministério mais convencional. O João Miguel Tavares quer ser Ministro da Defesa. Não é para enviar as tropas para o Mali. Não. Para os Açores. Vá. Para mandar as tropas para os Açores. Para falarmos das lajes. Das lajes. Já falámos aqui desse tema. Já, mas eu acho que tivemos uma visita ilustre, não é? O Secretário de Estado de Defesa americano, Sr. Panetta. O ainda Secretário de Estado, porque também quem cá vem é quem já está de saída. Aliás, está para ser eu vejam na net imagens, o ar de frete do Sr. Panetta era notável. Estava. Se calhar é como Jaime Gamas não gosta de países com moscas. Ele estava um bocadinho. Grande afirmação. Isso é um pináculo da diplomacia. Eu já estava a pensar uma frase que Eu sei. Chega-me a hate mail vindo de Ponta Delgada esta semana. Bom, mas o que eu acho emblemático... O Mark Twain disse pior dos Açores do que qualquer coisa que nós possamos dizer. Isto tu bem sabes, não é mesmo? Então, tu bem sabes. O Leon Panetta veio cá e veio discutir em que condições é que os americanos vão retirar da base das lajes. E veio dizer, porque há cortes em todo o lado, incluindo nos Estados Unidos da América, portanto o Ministério da Defesa americano está com menos dinheiro e também as lajes, depois do final da Guerra Fria, perdeu algum do seu encanto geoestratégico, mas os americanos querem continuar lá, mas diminuir a sua presença, como se costuma dizer. E o Sr. Panetta veio com uma proposta concreta a dizer que há aqui um compromisso, que é por cada americano que ficar nas lajes, eles comprometem-se a empregar 3 açorianos, 3 trabalhadores locais. E eu ouvi reações nos Açores de gente ainda assim muito indignada e mais uma vez a apelar ao Estado português. É dizer ao Estado português que tem que fazer mais. Eu também acho que cada açoriano, cada americano é capaz de valer menos do que 3 açorianos. Do que 3 açorianos. Mas o que eu acho emblemático é sempre realmente esta mania nacional que é o Estado resolve. É como o Lietzen resolvia no Sporting. O Lietzen resolve. Parece que agora vai resolver do outro lado. Vai para o Porto. Mas então nós temos essa tendência que é o Estado resolve tudo. E a gente pensa, o Estado resolve como? O que é que o Estado tem a ver com os americanos que querem cortar naquilo e querem sair dali embora? Mas eu, de qualquer forma, depois de muito pensar, quero dar aqui uma proposta concreta que é, de facto... Isso acontece sempre, não é? Antes do programa... Sempre. Propostas concretas. Muito. Eu penso muito. É o aquecimento. E então, eu proponho que o Exército cerque a base das lajes. Mesmo. Não deixe sair de lá os americanos. O que é que vai acontecer? Os americanos mandam porta-aviões e invadem os Açores. E a partir daí vem o governo e diz, faz as contas, devem ser milhares de americanos a invadir aquilo e diz, agora, por cada americano aqui está, multiplica por 3. E pronto, era esta minha ajuda que eu queria dar, este contributo a... Portugal ainda tem uso aos nossos submarinos. Dá-se uso aos submarinos e que nós, Açores invadido e pumba, safamos o déficit sim. E toda a gente dos Açores a trabalhar na base das lajes. Pleno emprego. Portugal tem condições, tem margem de manobra para fazer exigências nesta matéria?
Em conferências de imprensa, sim, mas não mais do que isso. Eu queria fazer, dar aqui... Nos Açores acho que se dão conferências de imprensa com alguma relevância. Dar aqui um docinho ao João Miguel e queria elogiar Obama, porque não tanto pela mudança de estratégia geoestratégica, porque essa é a vida, é o mundo que dá, mas porque Obama conseguiu esta coisa extraordinária. Todos nós nos lembramos e vimos nas paredes portuguesas US Go Home, America Go Home, e pela primeira vez se grita em Portugal America Don't Go Home. Nunca tinha acontecido as pessoas não quererem que a América se vá embora. Isso não é o Obama, é o dólar. Foi uma maneira simpática de dar uma... Tu és bem grato. Eu quero elogios genuínos, sinceros. Gostava que os americanos continuassem nas lajes. Gostava que continuassem, porque eu gosto muito de... Enfim... E em família tenho visitado tudo o que é parques temáticos americanos. Eu gosto muito de fantasia e tal. E olha, a Disney acho gira. Eu também acho que tu gostas demasiado de fantasia. Achas? E achava giro nas lajes. Achas que é um parque temático as lajes? Sim, porque gostei daquela... Não sei se lembram daquela conferência sobre armas de destruição maciça imaginárias. Era essa que eu estava a referir, essa conferência de imprensa. Não se lá conferências de imprensa interessantes. De destruição massiva imaginárias. Eu gostei dessa e quero ver da próxima vez. A própria palavra massiva é imaginária. É imaginário. Não existe na língua portuguesa. É sério. É maciça. Mas maciça não é. O que é que eu vou fazer chegando a casa? Abrir o meu Moraes. Outra vez? Esta semana ainda não tinha dito. Ainda não abriste. Mas é isso. Eu quero ver da próxima vez em que eles quiserem falar de armas imaginárias, que cenário de sonho é que vão escolher. Porque os Açores têm tudo. Tem montanha, tem mar, tem... E agora quero ver quando lhes acontecer de novo para onde é que eles vão. Muito bem. Temos então o João Miguel Tavares como Ministro da Defesa e estão entregues as pastas por esta semana. Daqui a pouco a perda de mandato de Macário Correia, Presidente da Câmara de Faro, mas por causa de infrações cometidas ainda quando era Presidente da Câmara de Tavira. Antes, porém, o Pedro Mexia tem uma nova atividade a declarar. Agora é também marketeer. Podemos aportuguesar para marqueteiro, gosta da expressão? Em primeiro lugar, não quero declarar uma atividade porque isso paga impostos, portanto, não declaro nenhuma atividade. Não, marqueteiro não gosto muito. Marqueteiro. Aliás, coisas assim, com essa terminação em geral, não sou muito. Não sou muito marketing normalmente paineleiro, que é o que nós somos, exatamente. De certa forma. Bom, mas marketeer, porquê? Porque José Lelo, esta semana, quando se discutia a questão da ADSE. José Lelo, deputado do PS, para quem deputado do PS. Esteja um pouco mais desatento. Isso é como dizer que é Zeus. Todas as pessoas cultas estão a par. Bom, mas a propósito dessa discussão da possível extinção da ADSE, que é uma, aliás, discussão que tem um longo historial, incluindo na área do PS. Vital Moreira é um dos mais acirrados defensores de haver um subsistema de saúde, havendo um sistema geral de saúde. Já vamos falar desse tema mais adiante. Mas só para enquadrar. Agora, José Lelo aduziu, nunca tinha usado a palavra aduziu o argumento importante, que é: não vamos extinguir a ADSE porque o eleitorado do PS... Porque os funcionários públicos são votantes do PS. E, portanto, utentes e beneficiários da ADSE são votantes do PS. E houve um certo rasgar de vestes de algumas pessoas, algumas chocadas e outras apenas chocadas com que ele o tenha dito, ou seja, por oposição a tê-lo pensado. Ora, eu acho que isto foi um dos grandes contributos para a discussão do Estado, porque o que o José Lelo disse é absolutamente verdade e está... e é um argumento que deve ser, lá está, aduzido em todas as discussões sobre o Estado, porque muitas das discussões sobre o Estado, não muitas, algumas discussões sobre o Estado, não têm só a ver com o benefício das pessoas, tem a ver com uma máquina que interessa aos partidos e que interessa manter uma clientela política. Quais dos nossos é que vão ser afetados por isto? E isso acontece em todo o lado, isto não é nenhuma teoria conspirativa, toda a gente sabe que isto acontece em todos os países. Que o José Lelo tenha dito com esta transparência, a dizer: não vamos fazer esta alteração na máquina do Estado, porque isso afeta as pessoas que votem a nós. Eu acho que raramente uma coisa tão transparente tinha sido dita. Há uma certa candura também, é uma palavra também. Mas é absolutamente verdade. É absolutamente verdade. E eu acho que foi o contributo de José Lelo para o debate da reforma do Estado. Porque ele utilizou um argumento absolutamente liberal, curiosamente. Liberal não o argumento dele, mas o que está por trás do argumento dele, que é: o Estado não serve só para prover às necessidades dos cidadãos, também serve
para nós termos aqui clientes. Sim, eu não percebo onde é que isso é liberal. Não, o que é liberal é denúncia. Liberais, não é? É liberal denúncia. porque dá argumentos aos liberais. Okay. Vê outros casos em que se possa aplicar esta lógica Lelo na decisão política, Ricardo Araújo Pereira? Sim, houve uma lógica ela invertida também esta semana, que foi a frase de Pedro Passos Coelho no fim da conferência em que se discutiu às escondidas o futuro do país, quando Pedro Passos Coelho disse... Como é que se sabe a frase que ele disse? Porque essa As intervenções dos membros do governo eram excepcionalmente permitidas. Públicas. E lá está, permite-nos agora tirar-lhe à cara as declarações que ele proferiu, coisa Portanto, que, dando razão à regra. Sim. Que são, o que ele disse foi... Agora, só porque não há consenso, o país para, queres ver? Basicamente era isto. Portanto, era defender a necessidade... Incluindo o queres ver. Mas isso foi mais... Era postura corporal, mas eu sei ler e traduzir para enfim... o que ele disse foi, era o que faltava agora, só porque não há consensos sobre determinadas questões, o país não avançar. Isso também é curioso, é uma espécie de José Lelo ao contrário. Era o que faltava que, numa democracia, tivesse de haver legitimidade. Não. É isso. Não. É claro que... Atenção, o que o Passos Coelho propõe é muito mais eficaz. Não, mas... Eu acho que é assim. Não há consenso, mas Ricardo, ocorre-te muitas situações políticas em que haja consensos? Consensos? Tendo em conta, não é situações políticas. Não é, por exemplo, a libertação de Timor. Sim, é Timor. Consenso é Timor. Está bem, certo, mas esta questão não é bem... Não e mesmo assim, a nível musical, se calhar haverá dissensões. O que eu digo é, nós não estamos aqui a falar de... Só para dizer, tu equacionaste e identificaste consenso e legitimidade. Agora, não são, quer dizer, o governo primeiro tem toda a legitimidade e não está obrigado a nenhuma espécie de consenso. Mas calma. O governo devia ter... Isso, se tu disseres... O governo devia começar a discutir teoria política com este senhor. Não é teoria política. Isto não é teoria política. O governo o que devia era ter tido uma posição em relação ao PS que não teve no princípio e agora está-se a arrepender dela. Não é isso que diz Schumpeter. Schumpeter ou Schumpeter? Quer dizer, Manuel Braga da Cruz, meu professor de Sociologia Política, dizia Schumpeter. Isso eu repito Schumpeter. Agora, vamos lá ver. Que não haja consenso. Que sabes dizer sobre Schumpeter é Schumpeter. Vamos lá ver. O governo foi eleito com os votos de João Miguel Tavares e, enfim, de quase toda a gente que aqui está. Menos com os meus. Menos com os meus. Mas... certo, não há consenso. É evidente que quando o governo avança para certas medidas há consenso, quanto mais não seja porque tem a maioria na Assembleia. Agora, nós não estamos a falar de questões de gestão corrente do país. Estamos a falar de questões um bocadinho, por exemplo, daquelas que, pelos vistos, a Constituição torce o nariz. Sim. Para essas, claro. É evidente que tem a ver consenso. Isso aí, o facto de ele dizer, ou vai ou racha. Atrevo-me a concordar com o Ricardo Araújo Pereira. Mas vês, é verdade. Estamos a desviar-nos da questão do pragmatismo Lelo. E eu queria voltar a ele. Um Pareto. Gaetano Pareto. Só um name droppingzinho, só para o João Miguel Tavares ficar. Filfredo, já agora. É Vilfredo, não é Gaetano. Não é Gaetano. É Mosca. Mosca é Gaetano. Não entende? Vamos ao momento. Foi. José Lelo. Foi bom. O Pedro Mexia já aduziu algumas atenuantes. Queres aduzir também? Eu quero dizer, sabes aquelas pessoas... Também vê atenuantes para José Lelo nesta matéria? Há aquelas pessoas que dizem sempre aquela ótima piada, não é? Que eu sou marxista, tendência grosso, não é? E eu, na verdade, eu também sou lealista, mas tendência Minsk. Esta é mais difícil. É só para quem conhece a maravilhosa obra de Manuel João Vieira. E eu sou mesmo lealista Minsk. E, portanto, geralmente o que o outro Lelo diz interessa-me pouco, embora seja quase sempre giro. Sim, é um fator de animação cultural. É um fator de animação. Mas neste caso, eu estou com o Pedro. Eu aplaudo com todas as mãos que tenho, que por acaso são duas, mas se tivesse mais, aplaudo com mais mãos. Graças ao Serviço Nacional de Saúde. Exato. Entretanto, com isto já estamos a discutir justamente o problema que levou àquela declaração de Lelo no Twitter, que foi o desentendimento
dentro do PS acerca do que fazer com a ADSE. O porta-voz do PS deu uma entrevista a dizer que achava que a ADSE devia ser extinta. Depois foi desautorizado. Isto de o porta-voz e a direção do partido terem linhas diferentes sobre uma questão que diz respeito àquilo em que ele é porta-voz é bocado aborrecido. E o Correio de Campos também tomou. Não, mas o que é triste nisso é que não é só a divergência de posição entre o porta-voz e o que diz o PS. É claramente a divergência entre o PS oposição e o PS governo. Mas o João Miguel Tavares chegou aqui a dizer que tinha as pernas a tremer e pareceu que tinha a ver com isto. Eu tinha as pernas a tremer, não só a ver com isto. Eu tenho as pernas a tremer cada vez que passo de carro ali pelo Largo do Rato, costuma-me acontecer isso. Porquê? É a discussão não só da ADSE, mas é a discussão mais funda e, de certa maneira, que foi já brilhantemente aflorada por Ricardo Araújo Pereira neste programa. Porque eu também acho que tem que haver consenso. E eu que vivo, eu vou tentar falar disto com calma, porque a minha mulher em casa diz que eu mandei enervar muito no programa quando falo destes assuntos e já ameaça retaliar. E, portanto, eu vou tentar falar isto com o meu ar de senador de forma ponderada. Qual é que é o problema? Aí as audiências. Vejo que vai cair. Qual é que é o meu problema? Mas isso rapidinho, que é para não ficar muito chato. Este introito foi um bocado... A minha mulher não vê isto comigo. A sorte é tua. Porque, ao fim de um ano e meio, está-se a discutir o assunto que interessa, que é a refundação do Estado. E é um assunto que eu quero acreditar que todas as pessoas de bem... Mas vamos voltar a falar a sério? Não, Todas as pessoas de bem. Todas as pessoas bem neste país reconhecem a importância do assunto. Até pode ser para manter as coisas como estão. Isso é aquela frase de Cavaco Silva, segundo a qual pessoas de bem entendem-se com a mesma informação, com a mesma decisão. Chegou à mesma conclusão. Não partilho todo. O que eu acho é as pessoas perceberem que o estado em que o país está é insustentável. Eu acho que esse é um bom ponto de partida. Quando disse nem sequer existe como ponto de partida, a discussão nunca chega a lá nenhum. Mas esse ponto de partida é assumido pelo PSD e espera-se que também seja assumido pelo PS. É assumido pelo PS do governo, às vezes. E eu espero, e o que eu acho é o seguinte: o António José Seguro tem todas as razões para estar zangado com Pedro Passos Coelho. Foi colocado de lado demasiadas vezes. Ele tem razão quando diz que muitas das coisas que estão a ser feitas não foram sufragadas politicamente nas eleições. Infelizmente acontece sempre, mas ele tem razão nisso. Mas, por muita razão que tenha, isso não lhe dá legitimidade nesta altura histórica de Portugal, em janeiro de 2013, com tudo o que se está a passar, de se colocar fora de um debate sobre a refundação do Estado. Não pode. Não. Eu acho que acho absolutamente imoral, que é aquela coisa que eu gosto de invocar, mesmo em termos políticos, mas acho também politicamente desastrado. O PS está muito convencido que isto vai ficar fixe, os portugueses estão desagradados com isto e por aí. Mas o que eu acho que pode acontecer ao PS é a mesma coisa que aconteceu ao Bloco de Esquerda e ao PCP quando se recusou a encontrar-se com a Troika. E se for isso que acontece ao PS, acho que é muito bem feito. Porque por muitas razões que António José Seguro tenha de queixas, não pode todo. O PS não pode aliar-se deste debate. Tentei dizer isto, não me enervei muito. Não, tiveste muito bem. Não foi? Eu pensava que tinha a ver com a atrapalhada à volta da ADSE. Não, é mais fundo que isso. A atrapalhada à volta da ADSE é muito mais fundo. É muito mais fundo. Nós ficamos só pela rama, não? A atrapalhada à volta da ADSE é um pingo que todos os subsistemas de saúde acabaram. Os dos jornalistas, como nós, acabaram. Quer dizer, mas se for um pingo de solda no olho, pode ser um problema, não é? Pode ser um problema. Agora, o do funcionalismo público. A ADSE, os funcionários públicos dizem, nós pagamos mais para ter a ADSE. Mas certo, o que eles pagam aparentemente não chega. E portanto o que eu acho que é justo é todas as pessoas terem um sistema de saúde. O que é que lhe pareceu isto do porta-voz dizer uma coisa e a direção dizer outra? Pareceu-me divertido, porque como dizia John Rawls, mas pareceu-me divertido porquê? Porque o PSD... No fim da ficha técnica passa a bibliografia. Sim. Como o PSD não teve ainda tempo para fazer a discussão sobre a reforma do Estado. O PS não teve ainda tempo para acertar um programa político. Portanto, o porta-voz da área da saúde do PS diz o contrário daquilo que aparentemente o PS pensa. Portanto, o PS não acertou ainda um programa político. É possível que não seja preciso, porque a história recente demonstra que
é possível ser eleito e depois fazer o contrário do que propusemos no programa político, ou encomendar um programa político ao FMI, por exemplo. E, portanto, para que estar a perder tempo com isso? Eles próprios, o PS, disse aqui há tempos que não tinha as importações não encarecem, não tornam a balança de pagamentos importar o programa ao FMI. Sim, não, mas acho que eles oferecem. Acho que eles oferecem de borla. Não sei se não é. Não, a gente paga uma pipa. Aquilo é pago, ainda bem, porque há ali coisas perspicazes. Podes-te indignar. António José Seguro, entretanto, anunciou que o PS está a antecipar os calendários políticos para um programa de governo. Isto quer dizer que está a preparar-se para pré-campanha eleitoral? Tem eleições em vista? Sim, quer dizer, talvez tenha alguma informação sobre o comportamento futuro de Paulo Portas, porque esse é o único player em que é importante nós estarmos atentos. Os players não é só na banca. O governo não vai cair por a ação do PS. O governo provavelmente cairá quando Paulo Portas achar que a sua situação e a do CDS é insustentável. Exato. Isso é provável que aconteça. E, portanto, nós estávamos a apostar uns jantares. Vamos a apostas? Fora, sim. Nós estávamos tu não estavas ainda, mas estávamos a apostar uns jantares, porque eu estava a apostar que este governo vai chegar ao final da legislatura. Que ia chegar ao final? Não sei, eu não sei se... Wishful thinking não vale. Eu não sei se o ideal para o país não era não é wishful thinking, eu não estou assim tão contente. Não sei se não seria... Se o ideal para o país não fosse o CDS começar, por exemplo, a ter a vida pior nas sondagens, por exemplo. Acho que esse é capaz de ser o facto político principal. Pois é isso, mas isso ainda não está a acontecer. Quando isso começar a acontecer à grande, vais ver... Aí António José Seguro convém-lhe preparar o seu manifesto eleitoral. O João Miguel Tavares diz que o Governo vai concluir a legislatura. Há alguma aposta, Pedro Mexia? Se concluir este ano, concluir a legislatura, mas não tenho a certeza que concluir. Mas a probabilidade maior parece-lhe de que haja eleições este ano? Não é Ele não quer pagar o jantar. Pois. Mas pagas o jantar na mesma? Eu pago o jantar na mesma, mas não aposto. Ricardo, vai haver eleições este ano? E pagas o jantar, isso é que interessa. É possível que... não. É? Acho que não. É lá! Estás do meu lado? Não. Quer dizer, não estás do meu lado, mas partilhas da minha... Ele a capitalizar tudo. Mostras uma confiança em Paulo Portas, portanto... Não é bem uma confiança, repara. Eu acho que ele teria mais confiança nele e no próprio Presidente da República se eles se dedicassem a dissolvições. Dissolvições. Essa não vem no Moraes. Não, o Moraes não. Tens que o ir abrir segunda vez. Mas tu gostas do abrir, não é? Pronto, está esclarecido o tremor das pernas de João Miguel Tavares. É já a altura de tentarmos perceber agora a inversão do Ricardo Araújo Pereira, salvo seja. Sim, é uma inversão da inversão, não é? Porque... não se fica pela inversão. Não. Tens que explicar, porque de repente houve festa em casa de alguns portugueses. Não anunciares isso. Não há razão para popularidade em certas comunidades. Não, continuamos no âmbito da política. Porquê? Porque tinha sido anunciado, designadamente por Pedro Passos Coelho, que 2013 ia ser o ano da inversão. Sim. Não posso fazer nada. É possível que... Não há um ano europeu. Talvez. E um prémio da ILGA até para quem faz esse tipo de previsão. Quem se inverte? Ia ser o ano da inversão. O Banco de Portugal agora disse que a recessão, segundo os cálculos deles, a recessão vai ser mais ou menos o dobro daquela que o Governo achava que ia ser. E, portanto, é por isso que eu venho anunciar a inversão da inversão. O facto da recessão ser, segundo o Banco de Portugal, quase o dobro do que o Governo previa, faz com que... Eu gosto desse quase o dobro! Eu gosto de ser enfático nestas matérias. Faz com que isso engula o esforço. Engula também foi sublinhado. Engula o esforço feito por toda a gente. Não era bold, pareceu-me mais bold. Era bold, sim. Não. Engula o esforço feito por toda a gente no aumento dos impostos. E, portanto, quando se diz, sim, esta política da austeridade, mas onde é que está uma alternativa credível? Por exemplo, estar quieto. Esta é a que eu proponho. Acho que é melhor do que isto, a sério. Melhor do que isto. Pode, mas não é opção. O mundo não deixa de girar e de rodar. Estar quieto. Eu digo estar quieto. Estar quieto não é opção. Bola colorida entre as mãos de uma criança. Entre as mãos de uma criança. Sim, que bonito. António Gedeão, um dos poetas favoritos de Pedro Mexia. Com certeza. Ok. António Gedeão. Deixem lá o António Gedeão. Mas nós vimos. Íamos na inversão do Ricardo Araújo Pereira. Na inversão da inversão. E agora é aquela altura que tu comentas o desvio.
Não, quer dizer, o Pedro Mexia. Pedro Mexia vai comentar este desvio? Não, mas isto, quer dizer, isto é uma rubrica semanal. É uma rubrica semanal. Isto é uma rubrica semanal. 23 horas, Mas isso não é preocupante. Desvios, previsões, não é? Como dizia a IEC, seria uma rubrica semanal. No último ano, em que semana é que não há não só o Governo, como as entidades credoras, como as entidades internacionais, como o próprio FMI, como pessoas que fazem estudos e que depois dizem coisas no Facebook a apresentar contradições. Eu acho que isso tornou-se um não assunto. Mas isso é um bocadinho perigoso. O facto disto ser corriqueiro, o facto disto agora ser corriqueiro, e mais, é que não é bem um desvio, não é, olha, 0,2, afinal é mais 0,2. Não, é o dobro. Eles diziam que era... O dobro. Eles diziam que era cerca de 1, e afinal é cerca de 2. Portanto, é o dobro. Acredita, como Pedro Passos Coelho, que podemos ver a luz ao fundo do túnel no final deste ano, João Miguel Tavares? E que a luz ao fundo do túnel não é um comboio na nossa direção? Há aquela coisa, há o Pedro e o Lobo, que Pedro tem levado realmente muito à letra, porque ele começou em 2012, segundo semestre de 2012. Não, é 2013. Mas é uma inversão. Atenção, só uma nota. Isto não é Pedro e o Lobo. Pedro e o Lobo é aquela história do Prokofiev e tal, que é outra coisa. Isto é o rapaz que gritou Lobo. Não tem nada a ver com Pedro. Vamos avançar. Muito bem. Obrigado. E isto aconteceu a Pedro Passos Coelho várias vezes e, portanto, já torna a coisa um bocadinho... Achas que já ninguém lhe liga? Não, mas acho... E que ele vai ser comido? Mas acho. Acho que sim. Acho Quando vamos do mesmo âmbito. Mas não rubrica coisas que não se ouvem na quadratura ele não do vai ser comido da maneira que Ricardo Araújo Pereira desejava. Acho que não vai. Meu Deus. Não podes inferir nada sobre desse ponto de vista. Porque, lá Vamos está, abrir o Moraes muitas vezes, na palavra eu acho comer. que o país só está interessado em ver o copo meio vazio. E eu entretenho também ver o copo meio vazio, deixa-me dizer-vos. E acho que o Governo está a fazer muita coisa mal. Mas, de facto, quando está aí agora ao mercado da dívida e a questão do financiamento... Eu sempre penso neste Governo que ele está a fazer, esvaziou alguns copos. Já mas é para ver alguns copos. Não, mas há um lado que começa a subir, embora Ricardo Araújo Pereira ainda não sinta, que é isto. Que é, de facto, o Portugal está a conseguir se financiar a juros cada vez mais baixos e é possível que em setembro de 2013 regresse aos mercados. E se Portugal regressar aos mercados em setembro de 2013 é uma enorme vitória O Banco de Portugal prevê crescimento económico em 2014, mas com uma pequena adenda. Até porque nós todos os anos estamos... A adenda é que não haja, entretanto, mais austeridade. Não é austeridade, é aumentos de impostos. É que a diferença... Não, há uma grande diferença entre austeridade e aumentos de impostos. Eu sou a favor da austeridade, no sentido de cortes na despesa do Estado e refundação do Estado. Não sou a favor de aumentos de impostos, porque isso é este governo socialista no qual eu votei por engano. Eu quero que devolvam o alegado governo liberal que, entretanto, que está nas palavras de Pedro Passos Coelho, e sempre bem, mas com muita dificuldade está nos seus atos. Pedro Mexia, este relatório do Banco de Portugal e as previsões de que não pode haver mais aumento de impostos vem contribuir de alguma forma para rever aquilo que está em discussão em relação à austeridade, impostos e não só? Sim, mas mais uma vez, isso já tinha ficado relativamente claro. Não só tinha ficado relativamente claro quanto a uma medida que não só não corresponde à base em que o Governo tinha sido eleito, como sequer às convicções ideológicas do eleitorado deste Governo, como os efeitos que depois as pessoas que, ao contrário de nós, sabem a economia, ficaram muito espantadas que com algumas das medidas de austeridade diminuiu o consumo interno. Houve pessoas que ficaram admiradas com isso. E nós, que não sabemos de economia... Eu li o livro do Samuelson, eu sabia disto, atenção. Vai haver aqui um despique de autores... Sim, agora na economia. O sétimo que tu citas hoje. O que é que tu queres? Ou estás em dia de name dropping? Eu também. Não, eu venho para aqui muito preparado, sabes? Depois não usas. Não, depois evito. Depois parece os Jerónimos. Para não exibir. Exatamente, só para não... Ficámos assim a saber as inversões propostas pelo Ricardo Araújo Pereira. Isto numa semana marcada por um caso raro, ou relativamente raro, acho que de qualquer maneira se calhar inédito. A perda de mandato de um autarca
pela via judicial. Por acaso foi uma semana, o Sporting ganhou 2 jogos seguidos. O autarca perde o mandato. Eu pensei, queres ver que os maias se enganaram por um mês e é agora que isto acaba? E afinal eles não eram irmãos? Não, exato. Não eram irmãos. Para baralhar esta coisa toda. Acabaste de estragar o livro a vários adolescentes. Eles também não iam lê-lo. Eles já foram ver os apontamentos da Europa América. Os meias enganaram-se e afinal não eram irmãos. Pode-se considerar que estamos perante um caso que pode ser exemplar? Eu acho João que Miguel sim. Tavares. Eu acho que sim. Eu tenho alguma pena só porque, para o povo português, no modo geral, a imagem que nós temos de Macário Correia não é essa. Foi até de um governante. A imagem mete cinzeiros. A imagem mais. Não, mas mais um homem forte. aguerrido que andava a defender princípios. Ou seja, o Macário Correia não é aquela imagem do autarca. Este tipo, como é que é possível? Ele não é nem um Valentim, nem um Isaltino, nem. E portanto, é estranho de repente ir acontecer com ele. Agora, se aconteceu, se está nas leis, eu acho muito bem. Eu espero que os exemplos continuem e que, hoje em dia, eu tenho a certeza que o Macário está a chorar no ombro e dizer porque é que eu não arranjei os advogados do Isaltino. Exato. O que é que o facto de Macário ter conseguido suplantar Isaltino Aquilo. lhe Suplantar não, isso ninguém suplanta. suplantar, tornando-se um caso exemplar e Desse ponto de vista, mas Isaltino tem uma resistência. Aquilo é por violação do PDM do Algarve, não é? Não sei se é PDM, mas sim, tem a ver é uma coisa assim, tem a ver com com licenciamentos e e com ordenamentos e tal. Quer dizer, eu em Tavira. olhando para o Algarve, não tenho assim tanto respeito por este documento, não é? Sim, não sei se é... Não achas que nos outros municípios está a ser escrupulosamente cumprido? É isso? Agora, se governar contra este PDM ou o que é, implica perda de mandato e governar contra a Constituição não implica, eu acho que, por exemplo, o nosso amigo Pedro Lomba, que está a perder tempo a ensinar Direito Constitucional na Universidade, devia mudar para Direito PDM-AL, porque este sim, esta é a lei fundamental que quem pisar este risco, sim, rua. Agora, a Constituição toda a gente sabe Não tem acontecido, não tem acontecido. Tu propões o encarceramento de Pedro Passos Coelho. Não, também, o Macário Correia também não vai ser encarcerado. Não. Não, pois não. Mas o que é Só perde estranho, mandato, o que é então. estranho realmente é o facto de é a resistência total, e o que o João Miguel disse em relação a Macário Correia, que é que talvez pudéssemos não esperar esta atitude, mas de facto os autarcas esperneiam sempre, quer dizer, um autarca, para utilizar a imagem que tu já lembraste, um autarca a acatar uma decisão judicial é como mais ou menos a possibilidade de alguém lamber um cinzeiro. Eu nunca vi ninguém, não queria dizer que nunca vi ninguém lamber um cinzeiro, mas também Isto é um embaraço eu saio pouco à noite. Mas Aquilo é uma metáfora. É como beijar uma pessoa que fuma. sim, está bem, mas para a metáfora funcionar... Então é uma comparação. A metáfora suprime a partícula como. Desculpa. Isso é verdade. Mas desde quando é que para utilizar desde quando é que para utilizar imagens poéticas? Dr. Edith Estrela Temos que experimentar. Isto é um embaraço Eu não sei o que é que apenas. se passa comigo Não hoje, tivemos pá. que experimentar. Não sei. É um embaraço apenas para Macário Correia ou também para o PSD? não para o PSD, porquê? Porque ele É é uma um autarca do PSD. Está bem, mas isso não havia partidos não embaraçados. Quer dizer, o Bloco de Esquerda tem uma autarca. 100% dos Em termos de casos judiciais, o Bloco é um caso raríssimo. Tem uma autarca e logo essa tem uma questão judicial. Então vamos aos decretos. O Pedro Mexia decreta Nicolas Hollande. Nicolas Hollande. É o irmão gêmeo de François Sarkozy. Exatamente. São dois irmãos siameses, porque Hollande, nós aliás estivemos, o Governo de Sombra esteve em Paris no dia da eleição de Hollande e do o entusiasmo. Bons tempos. Na rua, aliás, nós vimos o entusiasmo era particular no eleitorado à esquerda do PS. Sim. Havia bandeiras da Frente de Esquerda, do Partido Comunista, etc. Cheirava muito a lareira. Exatamente. Estavas encostado a uma parede durante um tempo. Estava com medo daquela gente. E entretanto, o teu eleitorado é isso. Aquela gente. E entretanto vimos que, para além da questão da vida privada se ter intrometido à grande na vida pública, tal como acontecia com Sarkozy, vemos a Holanda a apresentar medidas de diminuição dos custos de trabalho, tal como Sarkozy, incentivos às empresas, tal como Sarkozy, A lançar uma guerra. e agora cúmulo a intervenção externa
porque, tal como Sarkozy e tal como a direita em geral, reconhece que tem que se defender ativamente, ou proativamente, como se diz agora, os cidadãos franceses, os cidadãos nacionais, neste caso franceses, que são raptados. Há um perigo islâmico que ainda não está, que ainda não passou à história, e de repente vemos François Hollande muito parecido com Nicolas Sarkozy, o que não pode ser que me agrada, porque não me agrada que haja uma guerra, nomeadamente, mas é aquilo que nós falámos, é a diferença entre ser da oposição e ser poder. O João Miguel Tavares decreta o divórcio entre António José Seguro e o mesmo François Hollande. Para fazer pandan. Porque Hollande serviu algumas vezes de bengala a António José Seguro, não é? E agora recebeu Pedro Passos Coelho e o Sr. Hollande disse que salientou, e passo a citar, os difíceis esforços que Portugal está a fazer estão a dar frutos, apesar dos custos sociais elevados. Angela Merkel também apoiou José Sócrates, a certa altura. É verdade. Mas de qualquer forma, coisas... é bonito, lá está. Mas é bonito que o Sr. Hollande esteja a dizer que os difíceis esforços estão a dar frutos. Ele bem sabe o que custa. E também para fazer pandan, finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta o divórcio. Outro divórcio. Exato. Este entre Passos Coelho e o senhor do FMI. Do FMI. Nota-se muito que eu soube com antecedência do decreto do João Miguel e aproveitei o facto de ser o último para, jocosamente... Bom, um senhor espanhol do FMI chamado Mulas. Carlos Mulas Granados é o senhor cujo divórcio eu recomendo em relação a Pedro Passos Coelho. Porquê? Porque este senhor, Carlos Mulas Granados... Divorcie-se do Mulas. Do Mulas. Este senhor é coautor do relatório do FMI sobre Portugal e depois... é um ativista contra a austeridade. Portanto, ele serviu de bengala... No Twitter. Sim, em vários sítios, não acho que não só no Twitter. Serviu de bengala a Pedro Passos Coelho, porque lá está, porque aquele relatório serve exatamente dos interesses do que Passos Coelho pretende fazer no país, mas depois um dos coautores diz, atenção que isto da austeridade não funciona. É o cúmulo. Porque a austeridade é a austeridade. Pois é. Há várias... Há degradês da austeridade. Tu és um escansão da autoridade. Sou um gourmet da austeridade. E tu não, é toda a infarta bruta da austeridade. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à hora do costume, aqui no sítio do costume, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.